Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Lógica de Programação. Então, se você está começando a aprender a programar, este vídeo é para você. Agora, se você já tem uma noção de programação, este vídeo talvez não seja para você. É um curso de introdução e nós estamos na segunda parte. Portanto, se você ainda não viu a primeira parte, dê uma olhada aí na lista no canal que você vai encontrar a parte 1. Tudo bem? E se você gostar do vídeo, lembre-se de se inscrever e se gostar da aula também dê um like aí para você continuar recebendo notificações sobre os novos vídeos que vão aparecendo no canal. Muito bem, o que você vai aprender nesta aula, né? Você vai conhecer programas que são criados em alguma linguagem de programação. Eu vou apresentar para você algum tipo de programa, quais programas são criados, né? Para quem não tem uma ideia que tipo de programa você pode criar. Você vai conhecer as formas de se representar um algoritmo, né? Entender melhor o que é um algoritmo e como se representa ele. E você também vai criar o seu primeiro programa, usando um algoritmo, né? Você vai desenvolver um algoritmo, criar o seu primeiro programa. Vou demonstrar quais ferramentas você usa para fazer isso, tá bom? Então, nós vamos começar falando sobre o raciocínio lógico, né? Então, nós temos aqui essa seguinte pergunta: por que começar estudando a lógica? Então, por que é necessário, quando alguém vai começar a aprender a programar, que hoje em dia é muito útil, né? Existem muitas vagas de emprego aí no mundo do trabalho solicitando conhecimento técnico de programação. E por que a gente sempre começa um curso estudando a lógica, né? O raciocínio lógico? Nós podemos dizer que o uso do raciocínio lógico adequado e as atitudes decorrentes deste vai determinar o sucesso na execução de uma tarefa. Ou seja, você executando adequadamente um raciocínio lógico, uma sequência de passos, aquela tarefa que foi proposta para você realizar, ou aquele programa que foi proposto para você desenvolver, ele vai ser executado com sucesso. Né? Então, o raciocínio lógico, a gente sempre diz que ele é essencial para quem vai aprender a programar. Você precisa desenvolver um bom raciocínio lógico, né? Para que você possa criar programas, porque os programas são sequência de passos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, com um bom raciocínio lógico, você vai desenvolver facilmente a sua capacidade de programação. E aí nós temos que compreender o que é um algoritmo, né? Nós precisamos definir o que é um algoritmo. Uma das coisas que a gente sempre fala, quando cita algoritmo, é que ele é uma sequência de passos que visam atingir o objetivo bem definido. Então, um algoritmo ele pode ser usado tanto para criar um programa, quanto para você trocar uma lâmpada, quanto para você trocar o gás de cozinha da sua casa, né? Quanto para você trocar uma telha quebrada no telhado. Então, um algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo. Qual o objetivo? Trocar a lâmpada, né? Quais seriam os passos que você seguiria para trocar a lâmpada? Primeiro você vai, pega uma lâmpada nova, depois você precisa de uma escada e assim por diante. Então raciocina você, faz você na sua mente o raciocínio, quais são os passos necessários para se trocar uma lâmpada, né? Outra definição que a gente usa para algoritmo é descrição de um conjunto padronizado de ações, são ações padronizadas, bem definidas e executáveis que permitem a realização de uma tarefa. Então, novamente, né, algoritmo você não usa só para criar programas. Você usa ele para você criar uma padronização de ações que são bem definidas e são possíveis de serem executadas para se resolver um determinado problema. Então, o algoritmo pode ser empregado em tudo, né? Qualquer resolução de problema, qualquer desenvolvimento de programa,
você vai usar um algoritmo. Então, quando a gente fala de programas, né? O que nós temos que pensar? Programas nada mais são do que algoritmos. E nós vimos que algoritmos são sequências de passos. Então, programas são sequência de passos escritos numa linguagem de programação. E aí entra um conceito novo, linguagem de programação. Quais são as linguagens existentes? São Pascal, linguagem C, PHP, Python, Java, entre outras. Existem inúmeras linguagens de programação. Inclusive, algumas dessas são mais utilizadas atualmente, outras não. Então, um programa é um algoritmo criado numa linguagem de programação executado pelo computador. Executado pelo computador ou por um sistema computacional, como por exemplo um celular, né? Você desenvolve aplicativos para celular. Para isso, você precisa aprender também algoritmos. Você precisa aprender uma linguagem de programação e quais são os passos dessa linguagem de programação para criar o seu algoritmo e, consequentemente, o seu programa, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de linguagem de programação. Nós temos a linguagem C, linguagem Java, Python, PHP, Ruby. Então, algumas dessas linguagens estão se destacando um pouco mais atualmente, né? Como, por exemplo, Java, Python, são linguagens mais utilizadas atualmente no mundo do desenvolvimento de programas. São algumas linguagens que despontaram na frente das outras aí, né? Então, antes da gente ver alguns exemplos de programas criados aqui em algumas dessas linguagens, eu vou demonstrar para você um algoritmo simples, né? Através de um jogo bem simples que você pode encontrar na internet. Você vai aprender a criar um algoritmo, né? Muito bem, nós temos aqui um joguinho que a gente cita como exemplo toda vez que vai falar sobre lógica de programação, né? Nós temos o seguinte problema: o fazendeiro ele precisa atravessar esses dois animais e a couve ou o repolho aqui, né, para o outro lado do rio. Só que nós temos um problema. Se nós deixarmos aqui o lobo e a ovelha sozinhos, o lobo vai comer a ovelha. Se nós levarmos o lobo e deixarmos a ovelha e a couve, ou alface, ou repolho, né, sozinhos aqui, a ovelha vai comer a couve. Então vamos ver um exemplo, onde nós vamos falhar no nosso raciocínio lógico, né? E aí nós vamos perder o jogo. Então, se eu colocar a couve dentro do barquinho e levar para o outro lado, olha o que acontece, você falhou. Então, nós perdemos. Porque o nosso raciocínio lógico não esteve correto. Atravessamos a couve primeiro, o lobo ficou sozinho com a ovelha e aí perdemos o jogo. Então nós vamos jogar de novo aqui para tentarmos outra alternativa, né? Vamos agora tentar levar então o lobo primeiro, já que ele foi o problema da primeira. Olha o que aconteceu, a ovelha comeu e aí nós perdemos novamente. Então vamos continuar, vamos tentar. Agora vamos partir de um raciocínio lógico, né? Bom, muito bem, se a gente deixar um carnívoro junto com a ovelha, não é possível. E se a gente deixar a ovelha que come vegetais aqui, né, um legume, também não vai ser possível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar primeiro a ovelha, né? Vamos começar dessa maneira. Leva a ovelha, atravessa o rio e vamos deixar a ovelha do outro lado do rio. Agora nós vamos voltar sozinhos, né? E aí nós vamos levar a couve. Colocamos a couve no barquinho, vamos atravessar e vamos deixar a couve. Enquanto nós estamos dessa margem do rio, a ovelha não come a couve, nós ainda estamos desse lado. Se a gente se afastar para ir para outra margem do rio, a ovelha vai comer a couve. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Olha como o raciocínio lógico é importante. O que faremos então? Vamos levar de volta a ovelha, coloca ela de volta no barco, atravessamos, devolvemos a ovelha.
Como nós estamos dessa margem, nessa margem do rio, por enquanto o lobo não vai atacar a ovelha, nós estamos aqui para protegê-la. Vamos atravessar o lobo então, né? Agora a gente atravessa ele, clica no barquinho, desce. Não teremos problema aqui porque o lobo é carnívoro, né? Vamos voltar sozinho. Pegamos a ovelha, atravessamos e aí nós finalmente ganhamos o joguinho. Por quê? Nós conseguimos, através de um raciocínio lógico, de uma sequência de passos, ou seja, de um algoritmo adequado, chegar a um resultado final, a resolução do problema, que era atravessar os 3 elementos para outra margem do rio. Então, o que nós temos aqui nada mais é do que um algoritmo. Este algoritmo ou este problema que você resolveu, nós resolvemos através de quantos passos? Foram 7 passos, né? Então, primeiro, levamos a ovelhinha, voltamos sozinho, levamos a couve, voltamos com a ovelha, levamos o lobo, voltamos sozinho e finalmente levamos a ovelha. Então são 7 passos que foram necessários para você resolver o joguinho. Então esse jogo é um belo exemplo para quem está aprendendo a programar. Para quem está aprendendo a programar, precisa desenvolver o seu raciocínio lógico e criar um algoritmo. Então, isto aqui que você acabou de ver, né, que nós acabamos de fazer, é um algoritmo. Nós criamos um algoritmo para resolver o problema do fazendeiro para atravessar esses 3 elementos para o outro lado do rio. Entendeu? Qual a importância do raciocínio lógico em programação e a importância da criação de passos adequados através de algoritmos para você resolver um problema? E isso podemos citar inúmeros exemplos, né, de problemas que você resolveria criando algoritmos, passos em sequências, né?